Para quem passa ou já passou por lá, a Praça Carlos Gomes, localizada no coração de Campinas, se tornou apenas uma mera travessia para quem busca uma sombra enquanto caminha. Acolhedora, confortável, propícia para receber shows, piqueniques, quermesses, ela acabou com o tempo perdendo sua função social. Até 1840, isso aqui era um brejo, era uma região de nascentes que, com o crescimento da malha urbana da cidade de Campinas, vai ficar conhecido como Largo do Michão. Por quê? Porque para essa região corriam as valas de águas servidas do município. Não tinha água nas casas, então as pessoas tinham que vir buscar água nas bicas, nas minas. Então foi feito um chafariz que canalizava a água, um chafariz de pedra, uma caixa por trás que canalizava a água e uma bica, uma canaleta, que a princípio era uma canaleta, uma canaleta de bambu cortado, que depois de alguns anos foi substituído por uma canaleta de bronze. E as pessoas traziam as tinas, traziam os baldes e vinham buscar água na praça. Em 1880, com o crescimento da cidade, começa o processo de urbanização e a praça recebe o nome de Praça Carlos Gomes. A ação foi uma homenagem ao músico e compositor nascido em Campinas, no dia 11 de julho de 1836. Carlos Gomes é considerado o mais importante compositor de ópera brasileiro, pela sua carreira internacional e grandes obras, com destaque a ópera Guarani. Em 1883, começa a sua urbanização com a compra e posterior plantação das palmeiras imperiais, e aí a praça passa a ser um espaço que a população da cidade vem para cá, as ruas começam a ser calçadas, enfim, é um momento de transição de uma cidade eminentemente rural para uma cidade que está se urbanizando. A praça era também um lixão da cidade, não tinha recolhimento de lixo, não tinha lixeiro, e as pessoas jogavam o lixo aqui. Então uma maneira de impedir que isso fosse usado como lixão foi fazer a urbanização, foi começar a arborizar e foi começar a fazer a pavimentação. A pavimentação surgiu muitos anos depois, a pavimentação mesmo na praça toda surgiu em 1910, quando também fizeram o projeto do Coreto. Então, como foi uma das primeiras praças a serem urbanizadas na cidade, havia muitos casarões aqui no entorno da burguesia da cidade. E eles resolveram pegar também terrenos vazios para começar a construir os prédios. O Itatiaia foi um dos primeiros a ser feitos aqui. O edifício Itatiaia é a única construção de Oscar Niemeyer em Campinas. O lançamento do projeto aconteceu em 1953 e a finalização em 1957. O prédio, que corresponde a aproximadamente 50 metros, fica localizado na rua Irmã Serafina, em frente à praça. A construtora Ribeiro Novaes, dos empresários Ralph Ribeiro e Rui Hemster Novaes, que depois foi ser prefeito de Campinas uns anos depois, eles compraram terreno e resolveram fazer esse edifício. O Oscar Niemeyer foi contratado, ele tinha um escritório em São Paulo, além do escritório no Rio de Janeiro, e ele foi contratado para vir a Campinas e fazer o projeto do prédio. Um prédio de 15 andares, 4 apartamentos por andar, e ele fez o projeto do prédio para a cidade. Ele é um prédio residencial que tinha uma arquitetura muito bonita. Quando você descia a Irmã Serafina em direção à Anchieta, o visual que você tinha da fachada do prédio simulava o movimento das ondas do mar. No entanto, com o processo de verticalização, prédios maiores foram sendo construídos em volta dele e ele também acabou perdendo esse diferencial que esteticamente
era algo extremamente interessante. Aí o Oscar fez essa fachada plana, claro, fez os brises, os vidros até o chão, os caixilhos até o chão, para ter essa visão da praça. Gente, a coisa mais linda, você está dentro da sala do apartamento, você está vendo a copa das árvores, você está vendo os palmeiras. E essas palmeiras foram escolhidas, muitas que estão aqui são centenárias, são as mesmas mudas, algumas morreram, outras foram replantadas, mas algumas, a maioria, são as mesmas que foram plantadas em 1880. Elas estão aqui 150 anos praticamente. Então, como eles queriam valorizar a praça e dar uma certa pujança para essa praça, foi decidido plantar as palmeiras. Mas, no auge da sua fase boêmia, nem todos eram bem-vindos à praça. E um editorial do Impresso Getulino, um jornal antirracista da década de 30, denunciava a segregação que era imposta aos homens e mulheres negras naquele ambiente. As palmeiras imperiais serviam como um muro invisível que demilitava o espaço social. A abolição da escravidão, embora institucionalmente representasse o fim da discriminação e da segregação, na prática isso não ocorreu. Então, por exemplo, a praça, ela é um dos espaços onde essa segregação era evidenciada. Por quê? Porque na parte interna se concentravam as famílias brancas abastadas, enquanto na área externa circulava a população africana, afrodescendente, mesmo branca, com pequeno poder aquisitivo. Bom, o primeiro dos monumentos aqui que eu acho que merece destaque é o monumento a Rui Barbosa. Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, autor da política do encilhamento, e ele era uma presença constante em nossa cidade. Ele tinha vínculo de parentesco com Albino Barbosa de Oliveira, dono da fazenda Rio das Pedras, que hoje corresponde a uma parte do que é o distrito de Barão Geraldo. E o Rui Barbosa, ele frequentava a cidade, foi uma forma da cidade homenageá-lo. Coreto foi inaugurado em 1913 e 1914, foi uma doação da Companhia McHard, que era uma grande fundição que produzia máquinas para implementos agrícolas e para o beneficiamento do café, e nela se apresentavam a banda ítalo-brasileira, hoje chamada Banda Carlos Gomes, a Corporação Musical dos Homens de Cor, enfim, uma série de bandas se apresentavam. Muitos e muitos anos, assim, às sextas-feiras à noite, às vezes uma vez por mês ou a cada 15 dias, havia um artista que vinha cantar no coreto. Então passaram por esse coreto artistas muito importantes do Brasil, Ângela Maria, o Noite Ilustrada, Calbi Peixoto, vários sambistas vieram aqui cantar. Então as pessoas eram assim, fabuloso, porque o pessoal vinha assistir o show, tudo gratuito, os casais ficavam dançando em volta do coreto. Então, uma coisa maravilhosa. Eu acho que essa coisa tem que continuar. Agora, isso depende de quem? Depende da prefeitura, da Secretaria de Cultura, para que essas coisas que aconteçam, né? Uma praça era um local de convívio, era um local no qual as pessoas vinham, conviviam, né? Mantinham relações comunitárias, festas, apresentações musicais. Com o passar do tempo, o próprio papel que a praça passa a desempenhar no cenário urbano, ele vai se modificando. Em especial a partir dos anos 70, 80, com a vinda dos shoppings, né, onde a praça acaba sendo muito mais um local de passagem do que um local de convívio e de manifestações culturais. Nós estamos aqui próximos ao monumento que infelizmente foi depredado, né, destruído em homenagem ao Tomás Alves. Tomás Alves foi uma das pessoas, o médico, que fundou a
maternidade de Campinas para ter os cuidados com o nascimento das crianças, e foi um médico que combateu muito a gripe espanhola. O monumento aqui na Praça do Tomás Alves, ele está todinho, só sobrou a estrutura de granito, e mesmo assim pichada. As imagens que estavam no monumento, duas mulheres, uma representando a cidade de Campinas, a Princesa do Oeste, outra representando a medicina, o busto do Tomás Alves, uma outra imagem de uma criança pequena com flores, né, homenageando o Tomás Alves, tudo isso foi retirado. Não, isso não foi roubado, foi retirado, estava tentando ser roubado, a prefeitura retirou, levou para um depósito. Mas a prefeitura não repõe, a prefeitura não mantém. Agora, o que aconteceu com o monumento em homenagem ao Guarani, que foi colocado e eu acho que 15 dias depois já estava todo detonado, pichado, estragado, isso foi uma ação de vândalos, mas de torcida. Torcedores não respeitaram a questão do monumento assim, muito simplório, uma placa em homenagem ao Guarani, que o time foi fundado aqui na Praça Carlos Gomes, que o time recebeu esse nome em homenagem ao Carlos Gomes, né, dando o nome da ópera mais famosa do Carlos Gomes. E com a urbanização, ela não só perdeu a sua função social, mas também se tornou mais um lugar onde a desigualdade social fica à mostra 24 horas por dia para quem passa e vê. Morador de rua passa também. Tem muitos moradores de rua que são bacanas, compreensivos, mas tem uns que eles pegam, quer pedir salgado, a gente fala, ah, não, vai no Bom Prato, lá é R$1. Ele fala, xinga a gente, né? E a gente leva tudo na esportiva, né? E até a praça, por ser aprazível, seus bancos, tudo, isso acaba sendo convidativo para as pessoas virem sentar, virem descansar. Mas tem que haver um certo de um cuidado. E eu acho que tem que manter o mosaico português. Eu sou contra isso que está sendo feito em Campinas, de tirarem o mosaico português das ruas, como tiraram da Glicéria, como tiraram da Campos Sales, está substituindo por placas de concreto, porque o mosaico é uma coisa de muita tradição em Campinas, é uma tradição histórica da cidade. Isso tem que ser preservado, isso tem que ser mantido, tem que ser cuidado. Então, eu sou contra grandes obras, eu acho que tem que ter uma manutenção, a praça tem que ser cuidada. Então, cuidado com a iluminação, troca de lâmpada, substituição de luminárias quebradas, a manutenção do piso e principalmente a manutenção dos canteiros dos jardins. Esse falta de cuidado com os monumentos tem essa questão do vândalo, mas tem a questão também da prefeitura, que não recompõe, não arruma, não restitui, não protege. Eu diria que ela ainda é uma referência sentimental, em especial para a população com maior idade, que tem uma relação afetiva, que tem memórias afetivas, episódios vividos aqui. A gente tem esse valor afetivo, a população tem esse valor afetivo. Por mais simples que venha a ser, a população tem esse valor afetivo. O que precisa é o poder público dar vazão para isso. Apesar de algumas iniciativas do poder público, no sentido de replanificar o uso, de revitalizar o uso dessas praças, penso eu que, infelizmente, a eficácia tem sido muito pequena. A praça meio que ela se mantém como uma área de passagem e não mais como uma área de convívio.